chamado Nicodemos vai ter com Jesus à noite. E quando chega lá, João capítulo 3, a tecnologia, irmão, não é pecado não. Porque você sabe que é quando a pessoa vai querer se defender usando o celular para suas imoralidades ou as suas carnalidades, e dentro da igreja quer ser mais até do que Jesus, porque inventa coisa que a palavra não diz. É que o diabo vai dizer assim: tudo bem, a pornografia, a imoralidade estava no celular, mas quem foi ver? Vocês esqueceram que Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida eterna? Para onde eles foram? Porque eu iria, hoje com a minha consciência, para a árvore da vida eterna, né? Eu quero viver eternamente, como todos que estão aqui. Mas eles foram para o conhecimento do bem e do mal. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? O que é que eu sou? Mas por que o senhor está dizendo isso? Porque Jesus disse para o príncipe dos judeus, Nicodemos: para tu ver o céu, tu tem que nascer de novo. O senhor tem quantos anos de idade? 57 anos. Nicodemos, disse os historiadores que ele tinha a faixa de 65 a 67 anos, quando ele vai ter-se com Jesus. Eu tenho 62. Mas para você entrar, você tem que entrar, você tem que ser lavado, entrar pela lavagem da água e do Espírito. Pastor, lavagem da água, que água? João 15, de 1 a 3, os discípulos estavam ali com Jesus, ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto ele corta, toda que dá fruto ele limpa para dar mais fruto. Vós sois lavados pela palavra que eu vos tenho dito. Quem lava é a palavra. Salmista Davi, depois de perdoado por Deus, quando ele faz o Salmo 51, ele está assim, pedindo perdão. Mas o Salmo 119, verso 9 ao 11 diz: como purificará o mancebo o seu caminho, o jovem, observando o Senhor segundo a sua palavra? Aí ele fecha: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Isso aqui não é um show, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é um lugar para as pessoas serem lavadas. Eu entrei aqui pecando, vou sair daqui regenerado. E tem gente que não aguenta ouvir a palavra de Deus. Corre! Eu não vim aqui dar show, nem mandar ninguém sapatear. Eu estou preparando um povo, para este povo juntamente comigo ir morar no céu. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não adianta eu ter uma credencial de ouro e uma vida de porco. Verdade, Deus. Aleluia, Deus. Não adianta eu dizer: ai, Jesus é amor, e em casa eu oprimo, eu bato, eu humilho, eu não amo a minha mulher com respeito, eu tenho olhos cobiçosos. Eita, aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem quer aprender a palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não comecei o estudo, nós só estamos aquecendo, né? Eita, Jeová. Eita, glória. Abra sua Bíblia. Os pastores aqui e pastoras, quem está na frente de rebanho, me escute. Agora, como eu fui consagrado a pastor em 1987, em Madureira, no Rio de Janeiro. Já era secretário ad hoc da mesa diretora, que eu fiquei 30 anos trabalhando dentro de Madureira com o bispo Dr. Manuel Ferreira, claro, no Brasil todo. E fora do Brasil, que nós ajudamos ainda a formar algumas convenções. Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Isso aqui não tem esboço não, Deus está mandando eu dizer, eu vou dizer tudo que Ele mandar. Só que
A primeira pessoa, eu ensinei isso aqui ontem, que você tem que pregar é para o espelho. Porque ninguém dá o que não tem. Por isso que tantas pessoas falam e são evasivas, porque elas estão falando de quem ainda não vive. Evangelho é poder de Deus para transformar, meus irmãos. Se não está transformado, ainda não é de Jesus. Eu falei para vocês que Deus me deu esse tema, sabe por quê? É o último avivamento da igreja na face da terra. O comunismo quer tomar o mundo, para poder a besta, o falso profeta e o anticristo reinar. Mas enquanto a igreja estiver na terra, enquanto Deus ainda tiver pelo menos um crente fiel, eles não dominam. Jesus disse em Mateus 7, versículos 7 a 8, 6 a 8, ele diz assim: não lance pérola, eu não lanço pérola em focinho de porco, nós somos a joia de Jeová. Irmã, irmão, está sendo perseguido da glória. Glória a Deus, aleluia. Assim também fizeram com os profetas, com os apóstolos e até com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 1 e 20. Essa palavra é para pastor, pastora, quem dirige igreja. Não interessa a nomenclatura ministerial. Se você é um diácono que dirige igreja, é para você. Para quem está na frente de rebanho de Jesus. Apocalipse 1 e 20. Me consigam água, se possível, se tivesse sem ser muito gelada, gente, porque eu não tomo remédio, eu sou proibido de tomar remédio, qualquer remédio. Eu não tomo remédio já há 2 anos. Eu tirei um rim, que estava rim, aí tiraram, né? Estava rim, tiraram o rim. Aí eu fui proibido de tomar remédio. E eu peguei uma gripezinha fininha, mas eu falei, peguei no passado, porque ela foi embora, em nome de Jesus. Aí, aqui as águas são bem geladas, né? Porque é quente, só que esse composto aí arrebenta a gente. Você está falando quente, tomar água gelada. Se ela tiver mais morninha é melhor, mas se não tiver o que tiver, depois eu vou dar uma bicadinha. Apocalipse 1 e 20, vamos continuar aqui, nessa introdução do estudo. Apocalipse, eu disse, capítulo 1, qual é o versículo? 20. Escute-me para você entender o que é isso. Muita gente não sabe. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, quer dizer, a minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. 7 anjos das igrejas. O anjo da igreja é o pastor responsável pela igreja. Agora me pergunte, por que ele é chamado de anjo? Pastor ou pastora? Não há sexo para estar na frente da obra de Deus não, viu? Pare com essa besteira. Você já leu o capítulo 16 de aos Romanos? O apóstolo Paulo declara: essas mulheres que dirigem as igrejas foram a Jesus antes de mim, respeitem elas, honrem elas, eram pastoras. Deus quer vida limpa, santa. Você sabe por que é chamado de anjo? Quem sabe aqui? Pois eu hoje vou lhe revelar. Porque ou o pastor ou a pastora, que é o pastor do rebanho, ele não tem mais olhos carnais. Se for casado, para a esposa, quando é homem. Se for mulher, a pastora, para o marido. E quando é viúvo ou viúva e ainda não se casou, continua mesmo ser humano. É porque quando eu olho para qualquer mulher aqui, eu não olho ela como mulher, mas como uma ovelha de Jesus. O meu sexo é só para a minha esposa. A minha vontade carnal é para a minha mulher. Por isso é chamado de anjo. Você aprendeu? Porque se você está sem isso, entregue à igreja hoje. Aleluia! Entregue à igreja hoje. Aleluia!
Porque você nem imagina o que é tocar num pequenino, ou desfraldar um pequenino. Jesus perdoou. Mas depois que você tem conhecimento do que é a verdade, você é réu do inferno. Há uma diferença de Paulo Ferreira e esses homens que são pastores das ovelhas. Por isso que Jesus diz os 7 anjos. Tanto é que a carta às igrejas em Apocalipse, que está no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, ele vai dizer ao anjo da igreja, não aos anjos, porque só tem um anjo da igreja, é quem dirige a igreja. Os outros são cooperadores, auxiliares. Pode ser pastor, mas não é o anjo da igreja. Ô pastor, a gente sabe tanta gente que cai. Deus não cai, quem cai é o homem desobediente, sem vergonha. Desculpe se você falhou, eu não estou lhe xingando. Eu nunca caí, porque eu nunca me deixei cair. Eu vivo para minha mulher, para isso eu aceitei Jesus. Cantado, meu filho. Quem não canta? A mulher é sexo frágil. As pessoas, antes de ter Jesus, a carne domina. O pessoal não fala da pombagira, é verdade. Só que não é nome feminino, é pombagirô. Não existe nem demônio feminino. Eles são assexuados, mas o nome sempre é masculino. Agora, o anjo da igreja, que é quem dirige a igreja, ele já tem que ter nascido de novo. Pelo menos para ver o céu. Quantas pessoas não ligam o celular para ouvir mensagens, ou hinos, ou ouvir a Bíblia fonada, porque tem dificuldade para ler? Mas o que é que eu estou fazendo com o celular? Pode ver entretenimento, sim. Agora, imoralidade, pornografia. Sabe por que Deus está mandando eu falar isso? Porque o tempo de brincar acabou. O corinho meu, não é? O tempo de cantar chegou. Aleluia! Isso é lindo. O tempo de brincar acabou. A chibata de Jeová chegou. Pai só bate no filho quando ele erra, mas dá com uns 2 segundinhos ele está dando cheirinho. Ô trenzinho que eu amo. É assim que Jesus está fazendo com a gente. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12. A correção no momento parece ser dura, mas depois gera fruto de vida eterna. Dê uma salva de palmas para Jesus. Não adianta, claro, a gente reúne, louva, salva, grita, pula, mas na hora do estudo, irmão, se você é um crente, se você é um obreiro e não frequenta escola bíblica, não frequenta culto de doutrina, onde só vai falar de Deus, não trabalha emoção, mas trabalha transformação, você ainda não nasceu de novo. Você só quer emoção, você só quer aquela alegria momentânea. Diga assim: me prove isso, pastor. Diga! Cadê a boca, gente? Bota a língua para fora, deixa eu ver a linguinha. Diga! Me prova isso, pastor. Oh, mas está tão pertinho. No primeiro livro da Bíblia, abre aí Gênesis capítulo 4. Ai, Jesus, já vai, lá vai. Agora lá vai. E não é um estudo não, irmão. Isso aqui é só um aquecimento. Glória a Deus. Gênesis capítulo número 4. Nós costumamos inventar coisa por falta do conhecimento da verdade. Eu vou ler a verdade aqui agora. Eu não quero que você me ame. Eu já tenho que me amar. Eu quero que você ame Jesus. Você não veio aqui me ouvir. Você veio ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu não tenho nada para vos dar, mas Jesus tem tudo. Além daqui, a vida eterna. Hoje é uma manhã de milagre, porque depois que a gente leva a regeneração, vem a santificação, o poder e a prosperidade. A prosperidade existe.
Prosperidade não é negociar o que você tem para mim. Prosperidade é botar Jesus em você e você ser fiel a Deus naquilo que tem que ser, no dízimo, na oferta, na frequência, na vida. Dízimo não é o que dizem esses gaiatos na internet. Tem gente que não vai para a igreja, vive no celular ouvindo besteira da internet. A maioria são neófitos que escrevem e inventam mensagenzinha e botam lá. Aí a pessoa fica assim, olha, tá vendo? Tá vendo o que, rapaz? Malaquias capítulo 3 é uma palavra profética para os nossos dias. Quem disse que é só para a época de Malaquias? Então, de Gênesis até Malaquias, tudo ficou para aquela época. Não tipificava a vinda de Jesus. Vocês estão me entendendo? Então dá glória a Deus aí. Nós vamos ver agora o que? Diga, Gênesis 4. Escute-me rapidamente. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Caim, como eu e você, somos criaturas de Deus. Qualquer pessoa que nasce, para ser gerada o espermatozoide no óvulo, a não ser que for por inseminação, que também não é nenhum mistério, o homem só aprendeu isso depois de 1980, depois da vinda de Jesus, porque Jesus é uma inseminação artificial, só que é do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Estou falando um pouco de biologia aqui, de ciência. Para eu e você nascermos e estarmos aqui, vários espermatozoides morreram, mas Deus nos escolheu e nós fecundamos o óvulo e mamãe teve esse loiro aqui dos olhos azuis, como você também. Então nós começamos a ser vencedor desde o útero, só que nós não reconhecemos isso. Por isso que quem tira a própria vida é réu do inferno. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. Aquele que destruiu o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá. Porque não foi você que se deu a vida, Deus lhe permitiu a existir. Enquanto vida, seres naturais. Mas quando tem o segundo nascimento, que é nas mãos de Jesus, pelo seu evangelho, aí você passa a ser não mais criatura, mas um filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus. Para o cristão, para o crente, existe dois nascimentos e uma só morte. Mas para quem não serve a Deus, é dois nascimentos e duas mortes e uma eterna. Depois eu até explico isso. Mas vamos aqui. E deu à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Tudo bem, ele trabalhava com fruta, com planta. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e se agradou o Senhor de Abel e da sua oferta, não porque era animal, não, Senhor, tem nada a ver isso, porque tinha sangue, não, tudo isso aí é invenção, porque Deus recebia daquilo que eles produziam, o melhor. Sim, mas Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre o seu desejo deve você dominar. Você sabe o que quer dizer proceder? Se tu procederes bem. Todos nós, como entramos na casa de Deus, nós queremos demonstrar o melhor para as pessoas, para dizer que Deus está na gente. Mas quando eu saio da casa de Deus, qual é o meu procedimento?
Abel viveu por fé, Hebreus 11:6. Por isso que ele testemunhou, Deus dele e ele de Deus. Mas Caim não, era só na hora de mostrar o holocausto. Depois ia para pecado, para imundície, não guardava Deus, não honrava Deus no cotidiano, no dia a dia, nos seus procedimentos. Quando ele recebe a correção de Deus, por isso que tem gente que corre quando a Bíblia começa a apertar. Tem gente que entra na igreja só para ouvir assim: receba a bênção. Eu entro aqui para Jesus moldar o meu caráter, para eu ter a personalidade de Deus na terra, a imagem e semelhança do Senhor. Qual é a primeira atitude daquele que está errado e não quer se consertar? É matar o seu semelhante. Deus ainda avisa: se tu procederes bem, eu vou aceitar o teu holocausto. Se você pecou, está aqui. Deus está dizendo: eu já te perdoei porque eu estou te lavando pela minha palavra. Mas quando sair daqui, muda teu caráter, muda tua personalidade, passa a ter o amor do Pai. Pastora, isso é sério. Isso é muito sério. As pessoas estão pensando que vida cristã é essa bagunça das religiões do mundo. Eu estou falando coisa não para vos envergonhar, mas para que a palavra que me regenera vos regenere e um dia podermos estar juntos na glória. Eu tenho que matar esses meus olhos carnais. Caim não obedeceu, na primeira oportunidade matou Abel. Abel, na sua inocência e no amor que tinha pelo irmão, foi na frente. Ele veio por trás e tome, matou. Deus vem na misericórdia, como está fazendo comigo e com vocês aqui hoje, e diz: onde está teu irmão? Mas o soberbo, o mentiroso, o traidor, o que se deixa ser possuído por Satanás, eu sei, Deus, acaso sou eu o guardador de meu irmão? O que é que ele estava dizendo? Deus não existe, como o comunismo diz. Deus não existe, Deus não vê. Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe, Deus. Isso é só uma emoção, porque ainda está comendo feijão. Esses miseráveis, quando tem uma escopeta, um AK-47, um fazan, como diz no Rio, na cara, a primeira coisa que a pessoa grita é por Deus. Eu não vou dizer nem doença não. Alguém aqui já subiu os morros do Rio? Xerém, Borel, Dona Marta, Alemão, Dendê, um dos piores morros do Rio. Na minha juventude, eu fiz besteira nesses lugares. Conheço bem do que eu estou falando. Não tem até um rap aí: Morro do Dendê é ruim de invadir. Porque realmente é ruim. Mas sabe por quê? É o domínio de Satanás. É o domínio do pecado. Quando nós temos Deus, irmãos, filhos de Deus que vão para a glória, a primeira coisa que a gente quer é não matar o semelhante, porque quem ama a Deus ama o próximo. Sabe qual é a arma que está matando hoje e muita gente vai para o inferno? É a língua, a fofoca, a calúnia, a porfia, a inveja, o ciúme, a síndrome de Caim que é falada, é a inveja que eu tenho do meu irmão, porque infelizmente ainda não me converti ao nível que ele vive a vida feliz. Pastores, você que dirige igreja, a nossa responsabilidade é muito grande, e qualquer obreiro, Paulo vai dizer: Timóteo, ser modelo para os fiéis, no trato, na palavra, no viver. Já pensou na igreja? Qual é o seu nome mesmo, pastor? Lourival. É uma bênção. Mas quando eu chego na casa de Lourival,
não estou dizendo o Senhor, estou parafraseando pela liberdade que temos. O Senhor ouvindo falar, pode usar meu nome para o que quiser. Eu vivo o que sou, e o meu testemunho é maior do que as minhas palavras. É só pesquisar. Eu tenho orgulho de dizer, eu morro marcado com Jesus. Eu tenho 1 bilhão de livros, eu tenho técnicas, mas não vivo nem a primeira letra da Bíblia Sagrada. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está na hora da nossa casa ser um palácio de felicidade. Está na hora de você respeitar o teu marido e ele respeitar você com honra. Está na hora de você respeitar teus filhos. Está na hora que a ignorância e a violência tem que acabar. Eu vi um certo testemunho de uma pessoa em uma das convenções, que eu vou tentar lembrar, vou falar rapidinho sobre isso, que o casal de crente morava numa rua mais em cima, a casa deles era mais em cima, e o pessoal embaixo, e eles andavam pela cidade, pregavam na igreja, era aquela coisa, entregavam folheto. Mas quando dava certas horas, certos dias, os palavrões que saíam daquela casa, da boca daqueles que pregavam e entregavam folheto, era mais imundo do que todos aqueles que ficavam ali na rua, até os seus vizinhos. O maltrato do marido com os filhos, com a esposa, aquela ignorância. Mas na rua e na igreja era uma coisinha mais linda. Meu amor, meus filhos. Porque vida cristã exige transformação. Verdade, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aí um parente dele chegou, muitos anos que não viam, e chegou na quitanda da Portuguesa, que tinha logo na subida daquela rua, tinha uma padariazinha. Era no Rio tem muita gente português que tem padaria. Aí ela chegou na Portuguesa lá e perguntou: ei, onde mora fulano e beltrano? Aí a Portuguesa falou: ah, o cavalo e a égua. Olha o nome que eles tinham, que moram lá no canto da rua, que falam mais palavrão do que os bebês dessa rua. Não, ele é pastor, a esposa é missionária. Isso não é brincadeira não, irmão, isso é verdade. Porque isso aqui não é um show, aqui é a casa da regeneração, aqui é a casa da lavagem, aqui é a casa da purificação, aqui tem sangue de Jesus, para me mudar, para me quebrar, mas para me levantar, para me fazer mais feliz. Glória a Deus. Se você está entendendo da glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, tem pessoas que pensam que querem ser mais bom do que a Bíblia, que pode viver misturado com tudo quanto é